pessoal, bem-vindos ao Pod Saúde. Tudo bom com vocês? No episódio de hoje, nós iremos falar a respeito do AVC, mais conhecido como AVE também, e trouxemos uma participante muito especial aqui. Olá, Amanda, tudo bom com você? Oi, tudo bem? E vamos apresentar também as nossas integrantes do grupo. Temos a Milena. Olá, Milena. E aí, gente? A Jaque. Olá, Jaque. Oi, gente, sejam bem-vindos. Temos também a Vitória Oi, gente, bem-vindos. e a Regiane. Olá, Regiane. Oi, todos bem-vindos. Bom, Amanda, a gente gostaria que você explicasse um pouquinho a respeito do que é o AVC. Tá bom. O AVC, ele é mais conhecido como acidente vascular cefálico. Nada é mais quando causa uma lesão na parte do cérebro, né? Então, tem vários tipos de AVC. Tem o AVC transitório, que é quando um coágulo acaba entupindo uma veia rapidamente. Então, você acaba ficando com todas as sequelas de um AVC, só que é de uma forma transitória. Então, vai embora, né? Esse coágulo continua seguindo, e às vezes você nem percebe que você teve. Tem o AVC isquêmico, que também é causado quando há um entupimento de uma veia, e tem o AVC hemorrágico, que é quando há uma hemorragia nessa parte da massa cefálica. Então, você pode, às vezes, acabar até necrosando essa parte da massa, perdendo por conta desse AVC hemorrágico. Vou me apresentar um Perfeito. pouquinho. Eu me chamo Amanda, tenho 26 anos, sou formada na área da fisioterapia há 4 anos. Eu atuo na área hospitalar, que eu tenho pós-graduação em fisioterapia hospitalar e terapia intensiva, mas já atuei também em parte ambulatorial como neuro, tanto adulto como infantil, mas o meu foco mesmo é a área hospitalar, onde eu atuo. Nesse quesito, Amanda, por você já estar nessa área há muito tempo, já apareceu muitos pacientes para você com AVC, para você tratar na físio? Muito, muito. Sempre tem paciente com AVC no hospital internado, sempre é impossível não passar um dia que não tenha um paciente que chegue, principalmente no pronto-socorro, por conta de AVC. E para tirar uma dúvida nossa, na nossa primeira pergunta aqui hoje, tá? Como seria a terapia de uma pessoa que teve um AVC? Então, a doença do AVC, né, ela é muito complexa, porque ela pode atingir várias áreas, dependendo da parte da lesão. Então, o nosso foco, assim, principal na terapia é a gente poder estimular esse paciente, fazendo estímulo motor, cognitivo, porque muitas vezes acaba afetando tanto memória, fala, então você precisa estimular esse paciente na área cognitiva. Então a gente foca mais em exercícios de motores, que é para você conseguir manter a sua força, ou você também prevenir que o paciente evolua com uma sequela pior. Então, nós trabalhamos a parte cognitiva, que é para trabalhar também essa parte do cérebro, né? O estímulo do paciente para ele conseguir ficar bem, tanto na fala como um todo. Então, a gente sempre tem o foco como o estímulo mesmo, que a gente quer que esse paciente evolua para o lado positivo e que ele não perca o que ele já tem, né? Tipo, a gente tenta conquistar mais ainda o espaço nessa parte da cognição, nessa parte motora, tudo para que o paciente tenha uma vida muito boa. Perfeito. E com quanto tempo após um AVC o paciente pode fazer uma fisioterapia? Então, o ideal é que o paciente comece a fisioterapia o mais rápido possível, mas também depende do estado que o paciente vai estar, se ele vai estar estável, o tamanho da lesão, onde vai ser a lesão. Então, assim que o paciente já estiver estável hemodinamicamente, então com a frequência ok, que você vê que você não vai prejudicar esse paciente fazendo um estímulo, você já pode começar a fisioterapia. Então, quanto antes, melhor. Perfeito. E assim, quais são os estímulos principais para um paciente com AVC que vocês usam na fisioterapia?
principal é o motor, então, porque muitos pacientes acabam ficando sequelados, né, com a perda de movimento. Então, o nosso principal estímulo é a parte motora, que é para alongamento, para evitar encurtamento muscular, é para a gente conseguir preservar a força que esse paciente tem, ganhar mais ainda, porque ele acaba perdendo força muscular, ele fica fraco. Então, nós precisamos focar nessa parte motora, fazendo exercícios de alongamento, exercícios passivos, que às vezes o paciente ele não consegue realizar, mas o próprio terapeuta, no caso o fisioterapeuta, ele acaba realizando junto com aquele paciente para o paciente conseguir manter ali o ganho de força, amplitude de movimento. A gente pode também, com a parte de cognição, a gente tenta estimular com jogo de memória, colorir, que é para você conseguir ter essa base, assim, sabe? Para o paciente ser estimulado mesmo e trabalhar toda essa parte. Perfeito. Próxima pergunta para Amanda. Agora é minha vez, minha deixa. Amanda, quais são os principais cuidados para prevenir o AVC? Os principais cuidados é principalmente ter uma vida saudável. Então, você ter uma alimentação saudável, poder praticar exercícios físicos, para você não manter pelo menos o mais saudável possível, porque os fatores de riscos sempre vão estar associados a isso. Então, é muito bom as pessoas em si praticarem exercícios para evitar o AVC, ter uma alimentação saudável, ter noites de sonos tranquilas, não aquelas agitadas, você ter uma vida um pouco menos estressante, tentar não ingerir álcool e usar drogas, então ajuda também. E quais as chances de quem já teve ou tem um AVC ter outros novamente? Tá, então, tem estudos que estima-se que a cada, tipo, 10 pacientes que sofreram AVC, 4 vão ter novamente. Então, está em torno de 40% de chances do paciente ter novamente o AVC. Agora, a última pergunta Tá minha, bom. que é se o AVC é mais frequente em homens ou mulheres? Antigamente era muito mais frequente em homens, até pelo estilo de vida que o homem levava, até também por uma conta de preconceito dos próprios homens de quererem ir atrás de médico, tentar procurar fazer check-up para ver se está tudo ok. E os homens antes não iam atrás para ver se estava tudo ok. Só que nos últimos tempos, a maioria está sendo muitas mulheres, principalmente também pelo uso de anticoncepcionais que podem causar trombose que acabam levando ao AVC. Então, sempre teve um índice maior de homens, só que nos últimos tempos tem muitas mulheres com um AVC. A hereditariedade, ela também influencia em caso de AVC? Por exemplo, a minha mãe teve, e aí eu tenho mais riscos de ter por conta do histórico familiar? Nessa parte, não, o que pode levar se você tem, tipo, hipertensão, se você tem dentro da família, né, você já tem um quadro, tipo, de diabetes, hipertensão, e tem um histórico da família já ter tido AVC, a chance pode ser grande também. Perfeito. E vamos de mais perguntas para Amanda, que não acabou por aí, não. Oi, Amanda, tudo bem? Oi. A minha perguntinha é a seguinte: com que idade existe uma maior incidência de casos de AVC na população? Tá. Hoje em dia, estima-se que a maioridade, assim, é de 50 anos para cima. Só que nos últimos tempos está tendo muitas mulheres jovens tendo AVC, de 26 anos para. Mas a idade, assim, principal, onde você encontra mais na população, tanto feminina como masculina, é acima de 50 anos. Só que está tendo um alerta muito grande em relação às mulheres, por conta do risco que está tendo com o uso de anticoncepcionais, que tem aumentado muito grande essa porcentagem de mulheres jovens tendo AVC. Bem interessante isso, né? As mulheres que usam os anticoncepcionais, né, terem esse AVC. Sim.
E o que a fisioterapia pode ajudar no AVC? Em quais fases que ela pode ajudar após o AVC? Então, sempre que a gente pega um paciente quando ele chega de AVC, a gente primeiro vai analisar a lesão que foi afetado, quais são as sequelas que o paciente teve, porque às vezes o paciente pode ter tido um AVC, mas a sequela ser mínima, como a sequela ser muito grande. Então, a fisioterapia, assim que a gente vê esse paciente, a gente vê tudo o que precisa ser feito, a gente tenta trabalhar nos fatores para conseguir levar esse paciente a ter uma qualidade de vida muito boa. Então, tentar trabalhar com que ele volte a ter a rotina dele, né? Então, por exemplo, assim, se um paciente ele ficou sequelado de perda de movimento, o fisioterapeuta a gente vai estimular, vai trabalhar nisso para que volte os movimentos. Então, que o paciente consiga voltar a andar, que ele consiga mexer o braço, que ele consiga se manter sozinho. O principal também é a gente preservar que o paciente consiga fazer as atividades de vida diárias sozinhos, né? Então, porque muitas vezes as pessoas que sofrem um AVC não têm com quem contar para ali ter um apoio, ajudar. Então, a gente sempre pega nessa parte de poder estimular a cognição, que o paciente consiga trabalhar essa parte comportamental dele sozinho, que ele consiga entender tudo o que está acontecendo, dependendo da onde for afetada a lesão, que ele possa voltar a andar, que a gente consiga reverter as sequelas. Então, a gente sempre vai trabalhar muito nessa parte motora, para o paciente ganhar força, voltar a ter a rotina que ele tinha antes, essa parte cognitiva, que muitas vezes também é afetada, a memória. Às vezes o paciente ele acaba esquecendo, tipo assim, ele fica com uma lesão que você acabou de conversar com ele, só que passa 30 segundos ele acaba esquecendo que você conversou com ele. Então a gente tem que trabalhar essa parte de estímulo e é mais focado nessa parte também, e também na parte respiratória, porque muitos pacientes acabam também tendo problemas respiratórios por conta das lesões causadas pelo AVC. E no caso das pessoas que moram sozinhas e que sofreram esse AVC, elas podem continuar morando sozinhas, elas podem ficar por muito tempo sozinhas, ainda mais no caso de idosos. Então, vai depender muito da lesão, né? Do tamanho da lesão, da sequela que essa pessoa acabou ficando. Mas se principalmente idosos, o ideal não seria ficar sozinhos. Só que aí nessa parte a gente já entra numa outra área, que é a área social, né? Então, por exemplo, se o paciente está no hospital e a gente vê que ele é sozinho, que não tem com quem cuidar, a gente vai nessa parte do governo tentar buscar ajuda do governo para ver se ele pode ir para uma clínica, ou às vezes ele acaba ficando até no hospital por um tempo maior do que ele precisava, até conseguir estabilizar, ter essa certeza que o paciente vai ficar bem. Mais alguém tem alguma pergunta para Amanda? Oi, vocês estão me ouvindo? Sim, estamos. Oi, Amanda, eu sou a Rejane. No Oi, começo eu me apresentei porque teve um probleminha aqui, tudo bem? Você sim, falou que quando um idoso ou alguém ele sofre um AVC ou um acidente vascular encefálico, a probabilidade dessa mesma pessoa vir ter outro AVC é grande, mas há sim, uma probabilidade, 40%. exatamente, há uma probabilidade também de não ter, essa pessoa Sim, ter um AVC e ela ter uma vida normal, depois de sim, uma fisioterapia, depois de uma terapia extensa, e ela viver tranquilo. Há isso, essa possibilidade também, não é verdade? sim, E a minha outra questão que você falou em relação ao hormônio, na verdade, que é o hormônio que você ingere através do anticoncepcional. Então, sim, esse hormônio chega e tem esse perigo, esse risco, que a mulher, que geralmente é através do anticoncepcional que a mulher utiliza. Então, por um longo período, que né, a gente vê meninas jovens que começam a usar, que é o estrogênio, né? Isso. sim,
E ele tem essa gravidade, eu não sabia, é interessante isso Ele dele. Eu sabia tem do trombose, de para outras coisas, trombose. mas Então, isso, exatamente. o risco de ter AVC é muito grande de uma pessoa adquirir a trombose por conta do anticoncepcional. Interessante, isso daí eu não sabia. Em relação à fisioterapia, e você falou sobre a alimentação saudável, né, que você Sim, comentou. Então, qual que é, onde que entra a nutrição? Onde que você consegue auxiliar ou casar a nutrição junto com a fisioterapia para quem já teve um acidente vascular sim. encefálico cerebral? Então, Como que vocês casam isso? nessa parte, sempre a gente trabalha com a equipe multidisciplinar, né? Então, vai estar sempre todo mundo envolvido. Então, na parte da nutrição, por exemplo, assim, um paciente que ele apresentou perda de massa muscular, tá fraco. Então, toda a parte nutricional a gente tenta buscar focar com a ajuda da fisioterapia nisso para que ele ganhe massa, que ele consiga se recuperar, né? Então, muitas vezes o paciente que sofre AVC, ele acaba ficando acamado por muito tempo. E você, a cada 18 horas que você fica parado numa cama em cima, sem se movimentar, você perde muitos quilos e muitas massas. Então, a gente sempre vai trabalhar nessa parte junto com a nutrição para conseguir reverter tudo isso. E aí seria recuperar essa massa muscular que ele termina Sim, perdendo, sim, principalmente se ele é idoso, por causa sim, da idade que também está sim. ali. Então, a Porque fisioterapia, com essa equipe multidisciplinar, você também entrou com assistente social, né, naquela parte que a não, Jaqueline fez é a todo o pergunta. conjunto, né? A gente trabalha numa equipe multidisciplinar, então vai trabalhar junto com os médicos, enfermagem, fono, nutricionista, que é muito importante. Então a gente sempre vai buscar trabalhar em equipe e chegar no melhor consenso ali do que é o melhor para o nosso paciente. E então seria uma dieta específica, né? Lógico, para esse paciente. E de acordo com essa dieta, junto com a fisioterapeuta, né? O fisioterapeuta, e aí vocês fazem, fica casadinho e estimula, e Sim, esse paciente ele vem até ter uma melhora mais rápida e sim. chegar ao caso de não ter mais, né? E Ele também não tem está livre, mas casos chega um que caso também tem casos que os pacientes eles acabam desenvolvendo muitas sequelas, né? Então acabam às vezes não conseguindo na. deglutir. Então envolve toda uma dieta específica que só o nutricionista pode proporcionar para o paciente, que o nutricionista é o que sabe que nessa parte que é melhor. Então a gente sempre tem que trabalhar em equipe, ver o que é melhor para o nosso paciente. E vocês, qual que é a diferença entre o lado esquerdo e o lado direito? A diferença que influencia na Sim, fisioterapia para ele se recuperar, ele ter uma recuperação melhor, mais rápida. Que um lado sim, deve ter, você falou sim, de vários. Tem o, como é que se diz? Tem do mais leve ao mais grave, ao mais. Então, sim. É que assim, quem sofreu AVC do lado direito do cérebro vai acabar afetando o lado esquerdo do corpo. É sempre trabalhado em X. Então, se você sofreu do lado direito, você acaba tendo problemas no corpo comportamental, pode afetar a parte visual e memória, a cognição. Então, é o do lado direito. Se você sofrer do lado esquerdo, você pode sofrer sequelas na linguagem, então acaba às vezes não conseguindo falar, você não consegue mais desenvolver a fala, porque afeta a linguagem. Então, sempre vai ser em X. Se você sofreu um AVC do lado esquerdo, as sequelas vão ser do lado direito. E se você sofrer do lado direito, as sequelas vão ser do lado esquerdo. nossa, essa daí eu não sabia, que era em É, X. é em X. Muito interessante. Por isso que quando sofre, entorta a boca de um lado, Sim, sofreu de um lado e entorta do outro, não é isso? isso. Interessante isso A aí, não sequela sabia. sempre vai ficar ao contrário. Então, se eu sofri do lado direito, eu vou ficar com as sequelas do lado esquerdo. E como cada parte do nosso cérebro é responsável por uma área específica, então do lado direito acaba afetando o comportamento, a parte visual, memória, e do lado esquerdo é mais focado na fala, na parte de fala, linguagem. Então sempre vai ficar com uma sequela.
Tirando a parte motora, que aí também é Tanto que tudo. o tipo de dieta, você falou, a gente falando sobre a equipe multidisciplinar, tanto que o tipo de dieta, quem determina, né, quem faz é o nutricionista, mas quem determina é a fono, né? Porque ela Sim, que vai fazer essa parte. E a gente sabe que o infarto, né, ele dá sinais. Assim, sim. você pode ter vários, às vezes você sabe e não perceber, né, que está infartando. O AVC é da mesma forma? Tem algum sinal, algum exame? Às vezes, sim, é, de uma. Travou, né? Estão me ouvindo? Sim. Sim. Tá. Então, às vezes sim, às vezes não. Às vezes pode ser perceptível de uma forma muito rápida ou às vezes também demorada. Porque normalmente a pessoa que sofre AVC, você vai perceber visualmente, né? Então, se uma pessoa está sozinha em casa, se ela sofreu um AVC, vai demorar muito para alguém descobrir. Porque você consegue visualizar na pessoa. Quando ela começa a falar, ela fica com a boca torta, não mexe. Você pode, ela fala coisas enroladas. Ou às vezes ela fica até parada, ela não consegue mais falar. Você conversa com a pessoa e a pessoa não fala. Mas a parte assim que você consegue detectar é mais na parte visual. Assim que você percebe que a pessoa está tendo, né, um AVC. Então sempre vai ser nessa parte visual. Então vai ficar com a boca torta, vai falar de uma forma enrolada. Você pode também pedir para a pessoa levantar os dois braços. A pessoa sempre, ela não vai conseguir manter os dois braços levantados, ela sempre vai acabar derramando um. E também a parte de motor, a pessoa pode acabar caindo, não conseguindo se manter em pé. Então são mais nessas partes visuais que você consegue perceber. Fica mais visível, né? Isso. Gente, Obrigada, tá, Amanda? Obrigada. Agora as Amanda, eu próximas queria te meninas podem ficar à vontade, perguntar. se quiser fazer mais alguma pergunta. Eu vou fazer a pergunta. a gente não explicou o que era AVC, né? Talvez se a gente cortasse e colocasse no início, AVC, uma introdução, a gente foi direto para as perguntas, né? Ah, Sim. pode ser. E depois, no final, a gente não sai, porque eu esqueci de apresentar vocês. Eu tenho que começar a introdução do começo depois. Mas aí a Deixar um gente pouco. corta e. É. Tá, eu vou Mas fazer no minhas perguntas agora. vai, vamos A gente voltar. corta. Tá, então a Vamos Vitória deixar faz as vir. perguntas, aí a gente corta para falar o que que é o AVC, Vai lá pro seu quarto que eu aí já vou. pede para a Bruna colocar isso no começo, e aí a Kate faz a introdução e apresenta todo mundo, pode ser? Sim, Isso. sim. Eu acho que a Vi vai Beleza. fazer uma pergunta, né? Vai, a É, Vitória. Vai começar as perguntas da Vi agora. Tá bom. tá bom. Oi, Amanda e a Vitória. Oi. Então, em questão assim, qual é o tempo médio, mais ou menos, para se recuperar de um AVC? Então, não tem um tempo estimado, assim, um prazo. Depende muito de cada paciente, depende também do tamanho da lesão. Tem pacientes que conseguem se recuperar de uma forma rápida, em meses, como tem pacientes também que demoram anos para conseguir se recuperar. Então, não tem um prazo, assim, sabe, estimulado, tipo, em 3 meses pode ser que ele se recupere. Então, depende muito também de cada paciente, como cada paciente reage, e também do tamanho da lesão e das sequelas causadas. Vai de organismo para organismo, né? Isso, Entendi. Cada um responde de uma forma diferente, né? sim. E quais os benefícios da fisioterapia? Então, a fisioterapia eu vejo como, na parte de benefícios, a gente proporcionar a melhor qualidade de vida para o paciente, né? Então, o paciente que acaba perdendo os movimentos das pernas, a gente pode reverter, então ele volta a andar. Então, a gente sempre vai buscar proporcionar o melhor tratamento possível para os nossos pacientes, para ele que ele consiga ter uma qualidade de vida muito boa. Então, que ele volte a ter a rotina dele, né? Então, consiga realizar as atividades dele sozinho. Então, a fisioterapia é uma área que proporciona isso. Então, a gente sempre se dedica para o melhor para o paciente. A fisioterapia traz isso, né? Então, a gente trabalha toda essa parte de motora, respiração, a parte da cognição.
Então, os benefícios que a fisioterapia pode trazer para o paciente são muito grandes. Lógico que também tem pacientes que às vezes a gente não vai conseguir reverter, né, a sequela que fica, mas a gente consegue preservar o que o paciente já tem e prevenir que piore a situação do paciente. Ah, entendi. Mais alguma pergunta, gente? Acho que não. Acho que por aqui já acabou. Calma aí. Ah, eu tenho uma. Fala, O Jaque. paciente que sofre um AVC, Calma aí. ele, João, vai pra lá. Desculpa. Pode falar. o paciente que ele sofre um AVC, ele sente alguma dor após? Então, às vezes não, e às vezes pode ter dor de cabeça. Então, porque é uma área muito, né, sistema nervoso, então às vezes pode sim. É que, assim, existe vários tipos de AVC, né? Tem o AVC isquêmico, que é quando um coágulo entope uma veia do cérebro. Aí pode você tirando esse coágulo, ele pode acabar parecer que você não teve um AVC. Travou? Voltou. Oh, Tem o AVC, tem o AVC isquêmico, né, que eu falei. Tem o AVC hemorrágico, que é quando dá uma hemorragia no cérebro, então você pode acabar também necrosando a parte do cérebro, você pode acabar perdendo uma grande parte da massa cefálica. Tem o AVC transitório, que é quando uma veia entope, aí você fica com as sequelas, como se você tivesse tido o AVC, só que ela desentope sozinha. Então, ela fica transitória. Então, você acaba tendo aquelas sequelas de uma forma transitória, depois você volta ao normal. Mais alguém, gente? Não, por mim tá tudo ok. Por mim, tudo ok também. é. Bom, então é isso, né? Estamos finalizando aí mais um episódio do nosso Pod Saúde. E obrigada, Amanda, por ter disponibilidade um tempinho aqui para Eu que estar com a agradeço a gente, oportunidade. estar respondendo essas perguntas, tirando as nossas dúvidas. Seja sempre bem-vinda aos próximos episódios também. Sinta-se à vontade, tá bom? Obrigada. É isso, gente. Estamos finalizando mais um episódio, tá? Um beijo grande para todos vocês. Obrigado pela atenção, obrigado por nos assistir mais uma vez. E até o próximo episódio. Tchau! Tchau.